ok? Seguinte, num time frame aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no semanal, pessoal, o SP500, tá? O SP500 segue na retomada das tarifas, tá? E não vai me assustar com esse possível acordo dos Estados Unidos e China finalizando oficialmente, a gente ter mais altas aí no SP500, tá? Dia de volatilidade, ok? Tá? E lembra, pessoal, somos traders, né? Negociamos na baixa, compramos na baixa e vendemos na alta, tá? No diário, pessoal, a gente viu, né, no caso, o SP500 em retomada de alta, fazendo pullbacks e correções, né? Bateu na nossa média de 200, uma, duas, três vezes, tá? Então é o seguinte, o SP500, principal índice americano, ele tá fazendo um padrão bandeira, tá? Então aqui ele perdeu força nessa base de preço do 601, tá lateralizando agora aqui no 660, tá exatamente em cima, e pode fazer um mastro aqui novamente de retomada de alta, tá? Tá, Fabrício, mas é onde que é a confirmação dessa movimentação? Tá, deixa eu pegar aqui para vocês. Então aqui, ó, ele fez esse pullback aqui, né? E pode ter uma movimentação novamente aqui, ó. Tá? Então a gente pode buscar novamente, né, essa média nossa de 200 períodos de tendência no diário e um possível rompimento também, tá? Vamos acompanhando o SP500 aí. Para operações no intraday, seja num gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. No de 15 minutos, uma dica legal que eu deixo para vocês, tá? A gente segue a favor da tendência de alta, né? A tendência primária é de alta no SP500. No 15 minutos ele deu um cruzamento aqui, tá? Só não confirmou, deu um cruzamentinho exatamente aqui, tá? Então se ele romper essa máxima aqui, num candle de força de alta, né? A gente pode fazer uma entrada mais agressiva. E um dos critérios para você que gosta de operar ou não sabe, ou vai começar com cruzamento de médias, você olha no 15 minutos. Se o gráfico está numa tendência altista e está se mantendo acima das médias, você desce para os 5 minutos, tá? Para você fazer operações de scalp. E isso é um dos critérios para você também procurar entradas, tá? No day trade mesmo. Então, por exemplo, agora nos 5 minutos, a gente percebe que ele está acima da nossa média de 200 aqui. Tá? Então, assim, você espera agora um cruzamento, né? Ou seja uma entrada por rompimento, seja uma entrada por rompimento de candle, por suporte, resistência também é possível e trabalhe a favor da tendência, tá? Então aqui, num gráfico de 5 minutos, ele segue numa lateralidade, né? Tá aqui, ó, batendo num suporte mais curto aqui no 653 e uma resistência aqui mais curta de 5 minutos no 662, né? No 5662, né? Tem aqui também a máxima no 566, que foi um falso rompimento, né? Então, de repente, pode fazer uma entrada, se for para scalps, né? Nessas regiões, né? Mais objetivas, tá? De rally. E segue lateral aqui, certo? Beleza? É uma das dicas que eu dou, né? Ok? Em relação a Nasdaq, deixa eu dar uma olhadinha no Nasdaq. Segue o mesmo gráfico do SP500. Tem a resistência aqui no 20.022 pontos base, né? Suporte aqui na região dos 19.973, né? Na Europa, pessoal, as tendências na Europa estão seguindo em baixa, tá? Depois da movimentação de alta que nós tivemos, tá? Tanto o DAX da Alemanha, o DAX da Alemanha aqui, ele segue numa tendência de baixa, tá? Então aqui, ó, se eu pegar aqui uma LTB, olha só, ele rompeu a nossa LTA e segue embaixo, tá? Num time frame de 5 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempos maiores, no diário. No diário, chegou próximo de uma resistência, tá? Depois dessa movimentação de alta, natural. Nossa, esticou bastante aqui o DAX da Alemanha, tá? E então a gente pode ter um pullback pelo menos até a região aqui do 22.500, tá? O DAX da Alemanha. E tá com problemas na política, né? Então a gente pode ter mais quedas aí no DAX da Alemanha, tá? Isso segue também na Europa toda. Se a gente pegar o Eurostoxx, ó, gráficos bem parecidos, defendendo a máxima aqui, tá? Então podemos ter um pullback aqui, correção, no mínimo até essa região aqui, tanto no DAX da Alemanha quanto no... Deixa eu pegar aqui o Eurostoxx, né? Tô vendo o cash. O Eurostoxx também pode ter um pullback até a média de 200 aqui. FTSE do Reino Unido, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, o pessoal comentando aqui, o Iago tá afim de participar, tá afim de ganhar o sorteio. Isso aí, Iago, comenta aí, hashtag Fabrício Gol do Dia. Felipe Carari, chegando agora, já comenta aí, hashtag Fabrício Gol do Dia, concorre aos ingressos aí do Real Madrid, ok?
Beleza, pessoal? Bom dia a todos, né? Bom dia ao Felipe, chegando agora aí. Grande abraço. Pessoal, também aproveita já, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo, né, sobre as lives, sobre o que a gente está fazendo aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta aí no chat, tá? E na descrição do vídeo você consegue chamar aqui o time de assessoria no WhatsApp, ok? Pessoal, continuando aqui, o FTSE do Reino Unido, deixa eu tirar aqui, a gente tem uma possível correção no FTSE, pullback, né, depois dessa correção de alta, tá? A gente tem base de preço aqui no FTSE do Reino Unido, nesta região aqui, ó, tá? Bem provável que ele possa corrigir até aqui, tá? 8.470 pontos base, tá? Toda a Europa segue nessa movimentação de baixa, ok? Reino Unido, mesma... esse aqui é o índice cash deles, ok? Deixa eu pegar aqui. Vamos dar uma olhadinha nas ações agora. Ações de Tesla, segue lateralidade, tá? Rompeu aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá numa lateralidade mais curta aqui com base de preço, na região aqui dos... ó, tá segurando nessa região de suporte aqui dos 2.373, tá? Ações da Tesla, né? Segue embaixo por conta das vendas estarem mais fracas, né? De carros elétricos, mas ele tá defendendo nessa região que foi bem importante no 273 pontos base, e a gente pode também ter uma possível retomada de alta até a resistência aqui em Tesla, ok? Vamos acompanhando hoje, com as taxas de juros vai mexer todos os ativos, ações, índices, tá? Facebook, deixa eu dar uma olhadinha em Facebook aqui. Ó, o Facebook bateu todos os alvos, né, pessoal? Fez fundo duplo aqui, a gente veio acompanhando, rompeu a LTB, retomada de alta, fez base de preço aqui, tá? E agora tá buscando fazer uma nova base de preço aqui nessa resistência dos 586 pontos base, né? Vamos acompanhando o Facebook, bateu todos os nossos alvos aqui após balanço e tudo mais, né? Deixa eu dar uma olhada em Google. Google segue em retomada de alta também, tá? A base de preço aqui no Google 163, o conglomerado da Alphabet, ok? Netflix segue num gráfico bonito aqui, pessoal, de alta, tá? Netflix também. A gente pode ter um pullback ainda em Netflix e retomada aqui na LTA, né? Para movimentação de alta no gráfico diário aqui. Deixa eu pegar uns 15 minutos, tá? Para ações, pessoal, a movimentação é menor, tá? A movimentação em ações, ela é mais lenta, tá? Para você que gosta de ter paciência, acompanhar, deixar rolar, né? Seja no swing trade, né? Ok? Então, tanto Netflix quanto qualquer ações, a movimentação é mais baixa. Microsoft, aqui deixa eu pegar no diário, pessoal. Microsoft, depois do balanço ser positivo, né? A gente pegar aqui, ó, bateu todos os nossos alvos também, tá? Eu comentei aqui de tava barato da Microsoft, cruzou as médias, cogitei o balanço na semana passada, né? E já projetamos os alvos 1 e 2, então foi lá em cima o balanço da Microsoft com lucros, tá? Agora, base de preço na Microsoft, a gente tem aqui, ó, nesta região aqui, tá, pessoal? A gente tem uma nova base de preço, tá? Então, vamos acompanhando a Microsoft, a gente pode também bater esses alvos aqui em queda, né? De acordo com a correção do gráfico aqui, no mínimo aqui esse suporte mais forte, 428 pontos base, ok? Certo? Beleza, vamos dar uma olhadinha agora. Pessoal, hoje também tem balanço do Uber, tá? Hoje tem balanço do Uber, fechamento de mercado, tá ok? O gráfico do Uber aqui segue em alta, tá? Bem bonitão também, numa LTA aqui no gráfico de 1 hora. Tendência altista no Uber, tá? Ok? Bem provável, né, pessoal, que o balanço seja positivo no Uber, tá? Hoje quase o mundo todo mundo utiliza aí as corridas, né, de Uber, ok? Tá? O índice dólar, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha no índice dólar aqui, dar uma corridinha aqui também. Índice dólar, a gente tem essa LTB aqui sendo respeitada, né? Uma linha de tendência de baixa, né, no índice dólar. Mas, na sua tendência primária semanal, aqui no gráfico semanal, a gente vê que está respeitando a LTA fortíssima, tá? Então, bateu aqui, ó, na semana do dia 21 de abril e retomou alta. Tá? Tivemos 2 semanas de alta no índice dólar. O índice dólar é o dólar frente às principais moedas do mundo, né? E agora está fazendo um pullback. Temos base de preço também nos 98,93 pontos base no índice dólar, tá? Então é bem provável que ele lateralize um pouco aí durante essa semana ou fique nessa região mesmo, tá? Ou nas próximas semanas fique lateral, né? Se a gente for ver aqui no diário, pode ver que há vários dias ele está preso nesse range aqui, ó. Então 98,80, 98,90 ponto base,
com as resistências mais curtas aqui nos 100 pontos base, tá? Então, índice dólar aí, né? Oportunidade de comprar nesses extremos, né? Compra na baixa aqui e vende na alta, né? Compra no suporte e vende na resistência, tá? Vamos falar do Shao, né, pessoal? Com as incertezas dos acordos comerciais, ele tava corrigindo bonito aqui depois dessa região aqui, dessas retomadas de máximas e máximas históricas no Shao. Tinha uma LTB bonita aqui também no Shao, né? E aí, com relação às incertezas sobre os acordos, que não saíam nunca, né? Foi só prolongando os dias, o Shao começou a retomar alta, tá? Então, lembra, o ouro, ele é um ativo de risco. Então, se começa a ter incertezas globais no mundo todo, começa a valorizar o ouro. Então, você vai entendendo os fundamentos, além do padrão gráfico, tá? E aí, com essas possíveis retomadas de negociações, questão da taxa de juros, o mercado começa a ficar estável, tá? Não começa a ficar com medo, né? Incerto. O ouro arrefeceu a alta de ontem, tá? Se a gente pegar aqui, ó, nesses últimos dias, ele fez máxima, digo, dos dias, né? Não é máxima histórica ainda, né? Mas ele rompeu a nossa LTB e retomou altista, né? Agora tá arrefecendo nessa região, tá? E segue lateral. Vamos acompanhando o ouro, que tem a seguinte situação aqui, tá? Não tô num gráfico, no time frame de 1 hora. Ele segue lateral aqui, ó. Vamos pegar aqui um retângulo pra gente desenhar mais bonitinho aqui. Pegar um retângulo aqui, ó. Pegar minhas ferramentinhas. Ó, nessas últimas horas, de ontem para hoje, né? Ele segue nessa região. Então, o que pode acontecer? A gente vai ter que ficar de olho aqui, ó. Se você quer fazer operações de scalps, price action, tá? Então é o seguinte, você pode esperar o cruzamento de médias, tá? Ele já cruzou aqui, ó, confirmou. Quem aproveitou essa movimentação, perfeito, tá? Agora, ele está fazendo a correção desse movimento, e é natural, tá? E aí, deixa eu pegar minha outra setinha aqui, a curva, ok? A outra situação é a seguinte, caso a gente vê o ouro rompendo esta região do nosso retângulo, deixa eu dar um zoom aqui, ó, aproximar a tela, tá? A gente pode ver ele rompendo nesta região aqui e buscando esse topo aqui mais curto, tá? Então, para operações de scalp, estou no time frame de 1 hora, dá para você aproveitar operações rápidas, ok? Agora, se por exemplo, ele ficar nesse lenga-lenga aqui, lateralidade e tal, e a gente vê ele rompendo nesta região aqui, ó, para baixo, tá? A gente pode ter a continuação de correção da movimentação de alta e buscar de repente a nossa média de 200 como pullback ou um suporte dinâmico, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no 15 minutos. 15 minutos segue acima da média, tá? De 200, tendência de alta. Nos 5 minutos também segue na média, tá? Na média, nos 5 minutos, ele segue bem em cima dela. Não seria muito bom, ele teria que estar acima dela para a gente trabalhar a favor da compra. Porém, se, por exemplo, ele começar a ficar abaixo da média nos 5 minutos e ficar abaixo da média de 200 também no 15 minutos, se bem que está longe ainda para trabalhar na venda, né? Entradas aqui no ouro só por rompimento de candles aqui, ó. Só por essa região do retângulo aqui, caso a gente vê essa retomada, né? E eu esperaria até uma confirmação melhor aí para poder entrar no ouro também, tá? Numa venda. Confirmação, seja aqui uma divergência, seja um MACD, né? Deixa eu pegar, deixar mais o zoom mais próximo aqui no meu MACD, ajeitar ele bonitão aqui também, tá? Você vê força do movimento, seja de alta ou de venda, né? Tá? Certo? Ou, se você quiser, trabalha dentro desse retângulo também, tá? Se quiser ficar Você tem 3 cenários, ou você tenta aproveitar a tendência, tá? Ou você trabalha dentro da lateralidade do canal com scalps mais curtos, tá? No Shao USD. Beleza? Petróleo, pessoal, bateu todos os alvos também acho que na segunda-feira, eu passei uma análise sobre petróleo no TradingView. E deixa eu pegar aqui, ó, no time frame de 1 hora, se a gente ver aqui, olha só, vou pegar aqui 4 horas, vamos dar uma olhadinha. Pessoal, é o seguinte, o petróleo, as commodities, não só o petróleo, mas as commodities em geral, as commodities baratas, elas são meio que controle de inflação. Então, se commodity está barata, aumenta a expectativa de cortar juros, né? Só que ainda os Estados Unidos está um pouco sendo relutante, né? Então, hoje se mantém os juros, o próximo corte provavelmente vai ser em junho, né? Mas assim,
o que derrubou o preço do petróleo nesses últimos dias? A OPEP é uma organização que cuida da demanda de importação e exportação de petróleo, né? Eles disseram que vão aumentar a produção de petróleo. Então, se aumenta a demanda, entra a lei clássica, né? Oferta e demanda. Então, se eu tenho mais produtos no estoque, eu preciso baixar o preço para poder vender esse produto, né? Então, acabou derrubando mais o preço do petróleo. Nesta região aqui, deu divergência, tá? Tanto aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Deu divergência altista. Então, a divergência é o quê? Você tem um fundo aqui, né? O preço vem de uma tendência, tem um fundo mais baixo, né? E depois ele faz um outro fundo. Então, eu vejo um fundo mais baixo do que o anterior, tá? E aí segue a setinha aqui. E no indicador, seja no RSI, seja no MACD, você vê ele fazendo fundos mais altos. Quer dizer o quê? Aqui, ó, tem essas duas médias aqui, ó. Deixa eu ajustar o zoom aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho essas duas médias aqui, ó. Eu tenho uma média do fundinho aqui e outra média de um fundo mais alto. Então, no gráfico está me dizendo fundos mais baixos, mas o indicador está dizendo o inverso, está dizendo fundos mais altos. É padrão de divergência. Eu gosto bastante para fazer operações mais curtas, seja scalp, seja operações mais longas também. É mais forte o sinal da reversão, ok? E no petróleo, no gráfico do time frame de 4 horas, deu essa divergência. E aí deu retomada altista, né? Bateu todos os nossos alvos aqui, tá? Bateu todos os nossos alvos. E agora, neste exato momento, a gente se encontra num suporte dinâmico da nossa média de 200 e num possível rompimento aqui da casa dos $59 o barril de petróleo, tá? A gente pode ter esse rompimento e ter uma continuação altista, tá? Tem até o rompimento aqui da região dos $59 o barril de petróleo e um topinho mais curto para romper é a casa dos $60 aqui, para ele dar mais um rally de alta, né? Mas segue numa LTA bonita aqui no time frame de 1 hora, ok? Criptomoedas, pessoal, vamos falar de cripto. Bitcoin segue acumulando, tá, pessoal? Olha só, Bitcoin, num time frame de 1 hora, a gente tinha uma LTB, até ontem, né, eu tava comentando, lateral, seguia acumulando. E aí, né, lembra, mercado lateral acumulando, ele tá tracionando, tá acumulando força, distribuindo a força para voltar a seguir, seja numa alta, seja numa baixa, tá? E o Bitcoin segue em alta, né? Acumulou lateral, acumulou força e rompeu a nossa LTB aqui, exatamente ontem à noite, né? Ontem final da tarde para noite, e nessa madrugada seguiu em alta, tá? Em 1 hora ele deu cruzamento de médias, tá? Deu cruzamento aqui, né? Então a gente pode projetar este candle de força aqui, ó, após o cruzamento. Eu posso projetar este candle aqui, ó, tecnicamente, tá, pessoal? Tecnicamente, tá? Eu posso projetar este movimento aqui para cima, tá? No Bitcoin. Então, cruzou, né? Posso projetar ele após o cruzamento aqui para cima. Deixa eu pegar aqui. Cruzamento foi aqui. Posso projetar ele aqui. Ah, já foi, já, ó. Deixa eu ver. Já foi o cruzamento, já, ó. Por rompimento de candle, né? Então ele já fez o movimento aqui, ó. Ele foi até aqui em cima, né? Você projeta o mesmo candle do cruzamento para cima, né? Após o cruzamento. Então o cruzamento foi aqui, ó. Tá? A confirmação veio nesse candle. E aí você projeta ele aqui para cima, que foi esse movimento que ele deu no cruzamento. Tá, Fabrício, mas eu não consigo mais aproveitar essa movimentação? Consegue, você consegue ainda trabalhar a favor da tendência. Então, por exemplo, se a gente vê aqui, ó, ele segue lateral aqui nessa região dos 97.700 com 96.400. Então, você consegue trabalhar nessa região de base de preço dele. Então, aqui seja nos 96.500, 96.400, né, dá umas oportunidades de compra. E ele tá até, ó, acumulando, baixa movimentação, vai estourar aqui logo logo, tá? Provavelmente nas próximas horas aí, no dia de hoje ainda, a gente vai ver uma movimentação mais forte no Bitcoin, tá? Então, até, por exemplo, se tem a especulação para a próxima janela de cortar juros, se corta juros, o Bitcoin tende a subir também, tá? Geralmente ele é inversamente proporcional, né, aos juros. Então, até por sinal, ó, não vai me surpreender se ele ainda hoje voltar aqui, pelo menos para essa região dos 97.700, né? E aqui, pessoal, até ele chegar aos 98, 99, tem que vir candle de força, né? Mais continuação de alta, tá? No time frame de 4 horas segue altista, tá? Região de ordens blocos aqui tem que ter força para romper. E é bem provável que a gente veja essa movimentação no Bitcoin, tá? No semanal segue fortíssimo em alta no semanal, tá?
Base de preço a gente tem no Bitcoin 92, 91, tá? A gente tem uma resistência mais de parada no 105, 107 mil dólares, né? No Bitcoin, tá? Acredito em mais movimentação de alta no Bitcoin, tá? Nas próximas horas. Pelo padrão aqui gráfico que ele tá deixando. Certo, pessoal? E Bitcoin subindo, as outras altas também, as outras criptos abaixo dele. Ethereum volta a subir. Se pegar aqui, ó, Ethereum já tá fazendo um padrão bonito de alta. Litecoin, a Dogecoin, a DOT. Deixa eu pegar aqui. A Ripple, moeda boa, que os Estados Unidos quer fazer reserva de valor. Ó, base de preço em XRP, a gente tem aqui no 2.13, ó. Tá? A movimentação segue mais altista também em XRP, ok? Tá? A gente pode, inclusive, buscar esse topo aqui nas próximas horas em XRP até a nossa média de 200 aqui. 217, 216, tá? Pontos base. Deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui em XRP. A gente tinha uma LTB bonita, testou. Movimentação de alta aqui na Ripple, né? Bitcoin sobe e leva as outras moedas. Pares de moeda, pessoal. Deixa eu dar uma corrida aqui para os pares de moedas. Pares de moedas. AUDCAD segue num canal lateral aqui, tá? Dólar australiano ao dólar canadense. AUDJPY, movimentação de alta no AUDJPY. Rompeu nossa lateralidade, né? A gente deixou uma lateralidade ontem aqui, ó. Rompeu aqui o nosso retângulo, movimentação de alta, fez base de preço em cima do retângulo e candle de força. Tem base de preço até o AUDJPY, tá bonito aqui, ó. Tem base de preço no AUDJPY aqui, ó, nessa região, tá? Operações no intraday, a gente tem tecnicamente essa região aqui do 92 pontos base e possível retomada altista no AUDJPY, né? A gente pode buscar esse alvo aqui, ó, a máxima aqui, ó, desse topinho aqui mais curto, né? Tá? Nas próximas horas no AUDJPY, ok, pessoal? Padrão bonitinho no AUDJPY, passando bastante oportunidades para vocês aí. CAD-JPY, deixa eu dar uma olhada. O CAD-JPY, o mesmo padrão aqui do AUDJPY, tá? Até na verdade o CAD-JPY, ele vai bater nessa resistência desse topinho aqui, ó. Se romper essa região, ele pode dar mais uma continuidade altista aqui no CAD-JPY. Acho que eu não vi o AUD-USD, deixa eu ver o AUD-USD, dólar australiano contra o dólar americano. Uma hora, LTA bonita, linha de tendência de alta, correção de pullback. A gente tem base de preço aqui no AUD-USD. Temos base de preço nessa região aqui. Tá? E mais um mais curto aqui, deixa eu ver, 0.64. Pessoal, o AUD-USD tem essa base de preço aqui. Se ele perder, ele vem buscar esse alvo aqui, tá? No 64. Agora, a probabilidade maior é, como ele está numa tendência de alta, é retomar a tendência altista, né? Mas, no curto prazo, nas próximas horas, ele precisaria pelo menos engolir esse candle aqui para cima, né? Altista, né? Um candle verdinho, romper essas regiões aqui para confirmar de repente um movimento mais altista aqui, né? De continuidade, né? No momento ele está fazendo correções, ok? No AUD-USD. Deixa eu dar uma olhadinha também deixa eu pegar aqui o SDJPY, gosto bastante desse ativo. O SDJPY, até eu tinha deixado aqui, ó, ele tá num time frame de 1 hora, a gente tinha uma LTB, né? Aliás, temos uma LTB, porém ele está numa região de rompimento de LTB. Então, como que a gente opera essa região? Tá? A gente tem uma região aqui de vendedores, né? Mas ele está buscando furar, está acumulando, distribuindo, tracionando, né? E está vindo bonitinho aqui. Então, rompendo essa região de LTB, a gente pode, por exemplo, pegar o reteste, né? Reteste da LTB, e aí retomada altista. Então, ele pode vir buscar essas regiões aqui, ó, do 1.43, mais curto, até o segundo alvo aqui no 1.44, tá? Ele tá vindo para furar essas regiões de vendedores aqui, tá? No USDJPY também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, EuroJPY. Pessoal, o EuroJPY, mesmo gráfico aqui do USDJPY, né? A gente vê aqui rompimento de LTB e uma possível LTA começando aqui no time frame de 1 hora, né? E numa hora vai cruzar já também, pessoal, tá? Vai dar cruzamento de média em 1 hora. Tendência é reversão, né? De baixa para alta, né?
Deixa eu pegar no 15 minutos aqui, no EuroJPY. EuroJPY no 15 minutos está dando cruzamento, ó, já, ó, tá? Até vai confirmar aqui, ó, cruzamento no próximo candle, nos próximos 15, 30 minutos, né? Rompendo essa região também, a gente pode ter movimentação altista no EuroJPY, tá? Vai dar cruzamentinho aqui, ó. Certo? Oportunidades aí, pessoal. 5 minutos, tendência altista também, tá bem bonito, tá? Até o EuroJPY tá mais bonito que os outros gráficos ali acima da média, né? Aquela dica que eu sempre dou, né? Olha 15, olha 5 minutos, tá acima da média, né? Vai dar cruzamento no 15, então tem bastante chance dele romper essa região aqui dos 162 e fazer uma movimentação altista, tá? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, as aversões aos riscos estão estáveis. EURUSD, para fechar aqui, ó, EURUSD. EURUSD, 15, 5 minutos está em alta, cruzamento já teve. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em 4 horas. 4 horas, rompeu a LTB, né? Mas segue no canal, né? Ontem eu passei EURUSD, ele rompeu, eu vi esse rompimento da LTB e deu para aproveitar operações de scalp nesse rompimento aqui, ó, no EURUSD. Só que, pessoal, vale lembrar que essa região aqui do 1.14 com 1.13, ele segue lateral, né? Então, ele segue acumulando, tracionando, mas rompeu pelo menos a LTB num gráfico de 4 horas, né? Que estava sendo respeitada aqui, tá? Então, podemos ter um possível retomada altista, né? Deixa eu pegar aqui EURUSD, 1 hora, vamos descer o tempo gráfico aqui para dar uma olhadinha. 1 hora tá querendo dar cruzamento também, numa hora, no gráfico de 1 hora. Só lembrando, pessoal, por que eu falo, eu olho tempos maiores? Porque assim, ó, para você entender, né? Tempos maiores, quanto maior o padrão que a gente identifica em tempos maiores, é mais forte o sinal da reversão, tá? Do que propriamente uns 5 minutos, 15 minutos, ok? Então, 1 hora, 5 minutos segue 15 minutos segue altista também, tá bonitinho também. 5 minutos tá acima da média também, tá? Não tá tão ruim também os 5 minutos aqui no EURUSD. A gente pode ter retomadas altistas aqui no EURUSD, tá? Só vale lembrar o seguinte, né? Um outro detalhe importante que é legal, ó, euro frente ao dólar americano. Então, se, por exemplo, como na Europa a gente vê a mais enfraquecida ali no dia de hoje, as questões geopolíticas que estão acontecendo lá, todas as bolsas seguem embaixo também, o dólar dos Estados Unidos, dependendo da notícia também de hoje, pode fortalecer, tá? Então, quer dizer o quê? Se fortalecer o dólar, a gente pode ver movimentação de queda aqui no EURUSD, tá? Porque é o euro frente ao dólar, né? Então, se o euro só sobe se ele se valorizar frente ao dólar, tá? E se o dólar fortalecer, a moeda americana fortalecer, o euro enfraquece. Então a gente pode ver movimentação de queda também no euro se o dólar fortalecer, ok? Vamos acompanhando esse padrão aqui, num 30 minutos aqui, ele está fazendo até um topinho duplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, um topinho duplo aqui. Padrão de reversão para baixa, tá? É que como ele está lateral, vale lembrar também, pessoal, mercado lateral, ele vai cruzar e descruzar, né? Então, é importante essas dicas aqui, que te protege de você, às vezes, fazer uma falsa entrada, tá? Então, é muito bom você fundamentar, contextualizar as suas operações, que vai ser mais assertivo, né? Mas, assim, segue no EURUSD, acho que é válido. Tem outros ativos mais bonitos, os gráficos ali, né? O EURUSD acho que vale acompanhar, esperar por hoje, né? Quem pegou o rompimento aqui foi bacana, deu essa linda oportunidade aqui para, né, uma tendência mais curta de alta, né? Aproveitou essa fatia desse movimento, depois retomou tudo, ó, testou a LTB e voltou, né? Então, vamos acompanhando o EURUSD agora, né? Esperar uma confirmação mais clara, né, no EURUSD. Ok, pessoal? Pessoal, se você tiver interesse, deixa eu até fazer uma propaganda aqui, ó, em começar a operar mercados internacionais. Na descrição do nosso vídeo aqui, tem um link para você se cadastrar, chamar o time de assessoria no WhatsApp, o pessoal já passa ali todo como funciona, né? E aqui no TradingView, se você quiser compartilhar, ficar atualizado com as ideias e opiniões nossas do time de analista, fazer trade com campeões,
Tem o time aqui de analista, né? A gente que faz análise com o seu respectivo país, ok? Então eu, Fabrício, aqui do Brasil, né, faço as análises brasileiras. E aqui a gente comenta, né, as análises que possam ocorrer em cada ativo, né? Então aqui tem índice dólar. Ontem eu comentei do EURUSD no rompimento da LTB. Quem aproveitou, né, quem viu, no caso, aproveitou o movimento. E para você ficar atento a o que a gente compartilha, você pode vir aqui no TradingView e seguir aqui o nosso perfil. Então você vai receber novidades por e-mail, vai ver as análises, né? E é muito bacana também. Show de bola? Beleza, pessoal? Outro detalhe importante, tem bônus para quem opera pela Easy Markets. Então já chama o pessoal aqui no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, e eles vão te orientar com relação a isso. Certo, pessoal?